Dia, estamos no dia 19 de abril, sábado de Aleluia. Estamos aqui com a leitura do livro, né? A continuidade do livro A Alma Humana, do Karl Kronig. E hoje nós vamos iniciar o subcapítulo, né? O subtítulo 4.2, o significado da ira. A leitura vai ser feita pela Luciana. Mas antes a Márcia vai nos trazer um verso. Por favor, Márcia. Quando se trata da vida prática externa, as pessoas têm justamente a seguinte opinião: primeiro vem isto, depois vem aquilo. Com tal mentalidade, não se progride no mundo. Só se progride quando se pensa em círculo. É preciso pensar em círculo. É preciso pensar quando se olha para as circunstâncias externas, que elas são feitas pelas pessoas, mas também fazem as pessoas. Ou quando se olha para as ações das pessoas, que elas fazem as circunstâncias externas, mas, por sua vez, também são sustentadas pelas circunstâncias externas. Rudolf Stein. Esse você tirou de qual? É um livrinho ou você tem esse texto? Poemas e pensamentos. Ah, Poemas e Pensamentos. Tá. Obrigado. Então, Luciana, podemos Podemos. começar. Página 68, 4.2, o significado da ira. Uma investigação geral sobre a natureza das emoções só poderá ser frutífera se for realizada através do exame das formas especiais da vida emocional. Tá cortando um Falar, pouquinho a sua fala. Para mim tá, não sei se para vocês. Para mim também. Sim, tá eu vou cortando. Na vou tirar o leitura. fone, eu vou tirar o fone para ver se melhora. Tá bom. Testando. Melhorou? Sim, Tá, então vamos lá. Vou ler de novo, tá? tá bom. Uma investigação geral sobre a natureza das emoções só poderá ser frutífera se for realizada através do exame das formas especiais da vida emocional. Falar sobre emoções. Ainda tá. Luciana, desculpa, não tá muito tranquilo, não. Tá dando interrupções, né? Tem muita gente com o fone ligado. Mas eu acho que não é Não, isso, não é Débora. isso, mas não é. Eu acho que é o dela, não tá adequado. Talvez a É. gente peça para Luciana para a gente esperar um pouco. Talvez outra pessoa possa ler para a gente, por favor. Se quiserem, posso ler. Nina, tá Nina. bom. Obrigado, viu, Luciana? Mas hoje não deu, não deu certo. Então, Nina, por favor. Não vou ficar irada por isso, tá? Ótimo. Então, vamos começar, né? Página 68, 4.2, o significado da ira. Uma investigação geral sobre a natureza das emoções só poderá ser frutífera se for realizada através do exame das formas especiais da vida emocional. Falar sobre emoções significa apenas caracterizar muito generalizadamente a esfera específica da alma que se revela na linguagem dos sentimentos, paixões e sensações. Cada emoção, em particular, tem sua própria aparência peculiar através da qual se revela. O medo é diferente da ansiedade. A ira é muito diferente da vergonha e da coragem. A nostalgia tem qualidades específicas, exclusivas apenas dessa emoção. Provavelmente, a ira é uma das emoções mais antigas. Ela ocupa um lugar muito especial
entre todas as experiências emocionais. É atribuída apenas aos seres divinos. O Velho Testamento fala da ira furiosa do Senhor em várias passagens. É bastante familiar a imagem da ira de Zeus, lançando seu relâmpago dentro do mundo malvado, ou a imagem de Wodan, brandindo o raio em castigo divino. A linguagem possui várias palavras para todo o espectro da ira. McKellar fala de uma série de intensidades e enumera os seguintes graus: irritação, aborrecimento, ira branda, ira intensa, cólera e fúria. Sem dúvida, parece questionável se uma condição de irritação ou mesmo de aborrecimento são justificadamente descritas como formas de ira. Quando estou irritado, não preciso explodir num ataque de ira. Assim também, o fato de estar aborrecido com alguma coisa não se compara à ira forte ou branda. Quando estou simplesmente aborrecido, sinto-me irritado a respeito de algo que aconteceu. Talvez me sinta frustrado em algum dos meus esforços, ou tenha sido contrariado por alguém que expressou uma opinião diferente da minha. Estar aborrecido significa sentir-se impedido ou interrompido. Perder o trem ou ser atrapalhado por não ter recebido ajuda causam o sentimento de aborrecimento. Sentimos-nos, então, seres solitários, não queridos, desvalorizados e nos ressentimos da atitude que o mundo tomou contra nós. Quando tais situações se repetem muitas vezes ao longo de um dia, podemos repentinamente explodir numa crise de raiva. Ela é bem diferente das experiências repetidas de aborrecimento. Tornamo-nos raivosos porque nos decepcionamos, não, nos desesperamos com um mundo mau que se voltou contra nós. Tornamo-nos raivosos porque nos desesperamos com o mundo mau que se voltou contra nós. A ira, em geral, surge como um ato de desespero. Estamos profundamente derrotados e moralmente abatidos em relação a algo que sentimos ser injustificado, mal ou perverso. A ira pode crescer e tornar para a forma de castigo divino. Por outro lado, pode mergulhar numa tempestade de cólera e fúria. Sempre que a ira irrompe, contém em si um elemento de indignação moral sob uma forma superior. Ela tem algo nobre em sua manifestação. Este é o lamento que Homero canta quando abre seu grande épico, A Ira de Aquiles. A ira é forte, domina-nos da mesma forma que o riso
e o choro nos possui. Ela surge das profundezas da alma, aquecendo o coração, provocando sentimentos, e temos de lutar bem intensamente para manter o domínio da situação. E temos de lutar bem intensamente para manter exatamente os domínio da situação. Podemos apertar os punhos, mostrar ou cerrar os dentes, levantar os braços em desespero e até rasgar papéis e quebrar. A ira nunca levará alguém a atacar outro ser humano. Podemos bater num animal, até mesmo agredir uma criança ou destruir coisas. Nunca atacaremos outra pessoa num ataque de ira, a menos que a raiva e a fúria venham à tona. O aborrecimento, por outro lado, é diferente. Dificilmente pode ser considerado uma emoção. É uma emoção, uma perturbação do equilíbrio na esfera emocional. O aborrecimento pode dar origem à ira, pode também causar ressentimento e ódio, desapontamento e tristeza. O aborrecimento é como a semente que pode se desdobrar em várias possibilidades, sendo a ira uma delas. O aborrecimento é como a tonalidade acinzentada. Não tem cor própria, ao passo que a ira exibe sua cor característica. Titchener, ao descrever a ira, aponta a natureza complexa dessa emoção. Para ele, a ira contém a ideia da pessoa de quem se sente raiva, bem como a ideia da ação retaliativa. Ela descreve a condição em si de maneira bem drástica. A ira começa com um sentimento de desprazer, de surpresa dolorosa ou orgulho ferido. Mas isso logo dá lugar ao gozo da própria ira, ao prazer da ideia da retaliação e ao fato de ser suficientemente forte para fazê-lo. Aqui, a ideia da retaliação é mencionada como parte da própria emoção. Mas a ira é desprovida de retaliação. A ira não pensa, não imagina, não deseja machucar. Se tais desejos ocorrem, eles são parte de um sentimento que pode aparecer como resultado da ira. A pessoa irada desenvolve ódio contra o infrator. E o indivíduo irado pode ser preenchido pela urgência de destruir. Mas este é o resultado do ódio e não da ira. Após tentar distinguir a ira dos sentimentos e emoções a ela relacionados, podemos agora perguntar: o que é a ira? O que ela faz à alma humana? Rudolf Steiner
certa vez falou sobre a missão da ira e descreveu sua tarefa ao longo da evolução humana. Ele disse: a ira é o presságio de alguma coisa que surgirá mais tarde. De início, através da ira, julgamos um acontecimento de maneira mais subconsciente. Depois, aos poucos, alcançamos a descrição mais esclarecida nas esferas superiores da alma. Exatamente através do julgamento consciente da ira, nos permite fazer. Então, vou repetir: de início, através da ira, julgamos um acontecimento de maneira mais subconsciente. Depois, aos poucos, alcançamos a discriminação mais esclarecida nas esferas superiores da alma. Exatamente através do julgamento inconsciente que a ira nos permite fazer. Assim, em certa esfera, a ira é como um professor do ser humano. Ela surge como experiência interior, muito antes de termos amadurecido para o julgamento claro sobre alguma situação que sentimos não poder ter ocorrido. Quando lemos esse trecho, imediatamente voltamos à declaração de Plessner, de que choramos e rimos diante de uma situação para a qual não encontramos outra resposta. O mesmo é verdade para o surgimento da ira. Ela ocorre no momento em que somos incapazes de mudar uma situação ou intervir em algum acontecimento que sentimos não poderia acontecer. A ira não é sinal de poder e força, mas expressão de impotência. Meu desamparo diante de uma injustiça evoca a ira. Ela acende de minha alma como um fogo incandescente, preenche-me com repugnância e recusa pelo evento ou pessoa que ocasionou o fato. Ela se extingue após algum tempo, mas deixa um resíduo de ódio ou sofrimento que também pode ser transformados em perdão. O que é a ira que surge, domina e preenche a personalidade? Não é como a tempestade que surge e se vai novamente após algum tempo? O próprio trovão é como a ira e sua força destrutiva. Na paisagem da alma, aborrecimento e irritação são como nuvens antes de uma tempestade. E tal como a tempestade, a ira surge em nós, segue seu curso e extingue-se novamente. Assim, a ira fala sem palavras. Surge, envia seu julgamento, esclarece a situação e então diminui. É a voz paterna que ressoa através da ira. Ela sempre contém um caráter paternal e nunca é maior do que quando um de nossos filhos é machucado ou atacado. Ficamos furiosos quando alguém
que consideramos como um filho nos aborrece, nos desobedece. Tornamo-nos raivosos quando algo que possuímos é mal utilizado por outra pessoa. A ira aparece sempre que a paternidade é ferida ou atacada. Esta emoção é como a imagem paterna viva na alma. É uma semente da vontade, um núcleo de força que pode repentinamente revelar-se, permear nosso ser como a experiência da ira e extinguir-se novamente. Se a personalidade consciente prevalece e deixa de ouvir a voz paterna, ela pode transformar-se em raiva ou fúria. Eu vou repetir isso. Se a personalidade consciente prevalece e deixa de ouvir a voz paterna, ela pode transformar-se em raiva ou fúria. Essa imagem viva do pai não é uma imagem impotente, tal como os arquétipos de Jung. A ira é uma realidade, uma força do querer que fala sem palavras, mas, ainda assim, com voz forte. Não escutamos a voz, mas sentimos. Quando a ira surge na alma, todas as outras qualidades desaparecem diante de sua face majestosa. Prazer e desprazer, pensamentos e sentimentos fogem pelas esquinas mais próximas na paisagem da alma. O eu sente-se solitário na presença da ira. Sente-se como uma criança cujos pais devem proteger. Aceitamos sua proteção, sua ajuda, sua força. Portanto, vemos Zeus, Jeová e Vodã na imagem da ira. Nossa, é muito curioso, né? Falar que a ira é um sentimento nobre, né? E na Bíblia tem uma passagem, se eu não me engano, em Mateus, que fala que a ira é de Deus. É bem interessante isso. Você colocou como curioso, né, Nina? Porque isso é uma questão semântica, né? E isso tem muito a ver com a própria educação, como a própria família, a cultura usa as palavras, né? Por exemplo, tipicamente, do ponto de vista assim, da antropologia, o ódio não é o que muitas pessoas pensam que é a raiva no seu extremo, né? Porque a raiva é uma coisa quente e o ódio é uma coisa fria. São coisas muito diferentes. E aqui ele coloca essa imagem da ira como sendo, né, como você mesmo falou aí, ela é divina, né? Ela é colocada inicialmente como divino. E o Steiner também coloca aqui, principalmente em relação à educadora da alma da sensação, dos 21 aos 28, a ira nobre, né? Ele fala referentes ao ser humano como a ira nobre, que é aquela que te faz você se incomodar com as injustiças que existem no mundo. Então, a ira, ela acorda, né, alguma coisa, mas se ela se transforma em fúria, o ódio, a raiva, você vai tomar alguma atitude. Mas a ira é um sentido mais superior, né? Pelo que ele fala aqui, está num nível acima, né? Que é você perceber realmente algo que está fora. Isso pode mobilizar internamente, não necessariamente vai mobilizar externamente, como a fúria ou a raiva. Então, é uma forma diferente, né? Como ele traz aqui,
mas justamente porque, assim como muitas pessoas acham que o ódio é o excesso da raiva, a ira seria o excesso da fúria, na realidade ele coloca que é diferente, né? Coloca na mesma situação, no mesmo barco, digamos assim, são coisas diferentes. A ira tende a ser nobre, tende a ser nobre. Mas como ele fala, se eu não escuto esse pai, né, interno, ele pode se virar uma fúria. Não sei se vocês têm essa sensação, já viveram isso, né? De ver uma injustiça, né? De ver uma coisa que está errada. Então, muitas vezes, tira de, ou ele pensando assim, tira de si, não é só consigo, você vê com outras pessoas. O aborrecimento está com você mesmo, né? Me aborreço porque fui prejudicado de alguma forma, né? E a ira pode ser por uma coisa que não acontece comigo, né? Eu olho para fora e vejo que isso acontece fora e isso me imobiliza internamente. Márcia, você está falando, mas você está sem som. Me parece que num primeiro momento, eu já li esse texto outras vezes, mas sempre fica essa. Quando a gente vai buscar o significado da ira num dicionário, ele sempre associa a ira à raiva, a Uhum. outras emoções. Ele não traz esse significado. Então, o quanto que a gente precisa agora ressignificar nessa consciência, né? o, o, o sentido da ira, de fato, qual é? Como essa ira nobre. Porque acho que me parece, eu, pelo menos, a primeira coisa que se pensa quando vê em ira é nas suas emoções, né? Descontroladas, raiva, fúria e outras, e não nessa visão da ira nobre, que ele Uhum. fala que da ira como um educador da alma, né? E você olhar assim, a ira educa a alma, mas essa ira nobre, não a expressão dessas emoções, da fúria, da raiva e de outras, né? Obrigado. Marta? Até complementando, pegando o gancho nisso que a Márcia falou, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de desmembrar tanto essas sensações que aparentemente a gente julga como uma coisa só, sendo em menor ou maior grau, né? E aqui ele Uhum. consegue explicar de forma assim a colocar até em termos de valores, né? Aquilo que é ruim, mas aquilo que não. Aí eu achei interessante quando ele fala que é uma semente da vontade, um núcleo de força que pode repentinamente revelar-se e permear nosso ser. Não, não é aqui não. É quando ele fala que ele compara com uma questão paterna até, né? Uhum. Aqui. A ira aparece sempre que a paternidade é ferida ou atacada. Esta emoção é como uma imagem paterna viva na alma, né? Uhum. Então, eu achei, assim, muito interessante, só queria fazer esse comentário. Você faz lembrar, né? A Marta estava, né, conosco lá na formação e a Cristina trouxe a Semana Santa, né? Trouxe os dias da Semana Santa. E exatamente no dia em que o Cristo ele se posiciona contra os vendilhões do templo, né? Aquilo era, na realidade, que espanta muitas pessoas, né? Quando pensam na imagem do Cristo como sendo o amor puro, e ele se coloca, né? Contra a contaminação da casa do pai. É interessante a palavra paternidade, né? Porque ele se coloca contra a contaminação do templo, que era a casa do pai, pelos vendilhões do templo, né? Que fazem comércio ali dentro, né? E ali, lógico, você vê uma ira que se expressa, né? Fora, quando ele expulsa as pessoas, mas ele não fica, né, digamos assim, com raiva, ele está com a ira do princípio, né? A ira do
princípio que foi violado. Então é bem interessante, que isso tem a ver com a Semana Santa, inclusive, né? Com essa que nós estamos passando aqui, né? Não sei se a Cristina quer complementar alguma coisa, porque me veio essa imagem quando a Marta falou, né, dessa questão do pai, ele relembrou do pai, né? E me lembrou da figura do Cristo, né? Ontem eu dei uma lidinha e realmente eu voltei nesse momento que eu falei, agora fica mais compreensível Uhum, a atitude do Cristo naquele momento, uhum. né, que é a ira e não uma raiva, alguma coisa assim, porque passa, né? Depois ele segue sem voltar nisso, sem ficar nisso. Ronaldo, E Luiz? eu queria que você falasse um pouquinho mais. Eu lembro dessa aula do ódio que você deu e para mim me marcou bastante, mas eu queria agora que você falasse um pouquinho mais sobre essa diferença do quente e frio, né? Da onde, Uhum. só recordar isso melhor, essa questão da ira e do ódio, enfim. Então, é que o Steiner ele fala que o ódio ele é o medo, né? Assim, é o ódio a expressão do espírito, né? A realidade do espírito. E o espírito, eles somos nós, né? Nós somos gotas espirituais, né? Então, quando eu tenho ódio por alguma coisa, eu não estou reconhecendo a grandeza desta coisa. É diferente da raiva, que a raiva é uma coisa explosiva, né? Alguém me agrediu com palavras ou fisicamente, ou pisou no meu pé, e eu respondo imediatamente. O ódio é uma coisa que é construída no tempo. Ele usa uma inteligência. A raiva é o sentimento que explode. O ódio, eu vou criando aquilo, né? Eu vou criando um mal-estar em relação àquela pessoa ou aquela situação, e eu vou, como que eu me coloco contra aquilo? Então, se uma pessoa pisa no meu pé e eu tenho um momento de raiva e empurro a pessoa, né? Agora, se eu encontro uma pessoa que eu não consigo acessar a realidade do espírito nela, a solução que eu tenho é agredi-la através do ódio, de uma forma bastante simples, que é o escárnio, o zombar da pessoa. Então, quando eu uso do escárnio, eu uso da possibilidade de zombar de uma pessoa, eu estou, na realidade, mostrando a minha fraqueza em relação a ela. Eu não consigo me expressar, então eu faço uma destruição subreptícia, digamos assim, né? Então a gente vê isso tipicamente, né? Eu até dei esse exemplo, sempre dou esse exemplo que me lembra da infância, da época da juventude, que tinha um aluno que quando um professor saía da sala, ele ia, sem que o professor visse, ele ia atrás do professor, repetindo os gestos do professor. Ele estava zombando do professor, né? Na realidade, ele não conseguia alcançar a possibilidade do conhecimento daquela pessoa. Porque se você consegue alcançar, você admira, você não zomba, né? E você vê muito isso tipicamente em relacionamentos, né, afetivos, quando as pessoas zombam umas das outras, né? Ah, lá vem você de novo, ah, não sei o quê. Então isso é um ódio que foi sendo construído e ele é inteligente, não sábio, né? O sábio jamais usaria o ódio. A inteligência é quando você pega alguma coisa do outro e zomba, né? Você destrói. A fofoca é uma destruição, a fofoca é um tipo de ódio, né? Então, são essas coisas que fazem essa diferença. Então, a raiva é quente, o ódio é frio. Ele se desenvolve no tempo. No português clássico, né, no português tradicional, nós pensamos que o ódio é o excesso da raiva. São coisas completamente diferentes, né? Marta? Não sei, Loriz, era isso? Eu achei muito interessante isso que você falou da diferença do ódio e da raiva, porque se a gente pensar nas polaridades, né, dá para dizer que o ódio é exatamente o contrário do amor. Mas você não pode dizer a mesma coisa da raiva, né? Você pode ter raiva de uma pessoa que você ama, né? É, A pessoa fez alguma coisa, na hora você, pá, tem uma explosão, né? Isso é é, momentâneo,
né? Uhum. Não é cultivado. Quando você cultiva, isso vai minando a relação. A raiva não, eu me exponho aqui naquele momento, fiz, o outro também percebe, a gente caminha juntos, mas o ódio ele é destrutivo. Uhum. Aí eu vi que acho que quem? André? André, você quer falar? Você colocou uma frase aqui? Se o ódio é um sentimento e a raiva é uma emoção. É, Oi, eu nem doutor, sei se a gente desculpa, é que pode eu estou em falar tão. trânsito, era uma pergunta. Hã? Eu, Foi só uma pergunta, a se a raiva com gente pode certeza é entender uma dessa emoção. forma. A raiva com certeza é uma emoção momentânea, né? O ódio, o que são sentimentos, né? Uma característica do eu humano quando ele toca o corpo astral, diferente dos animais, é que os animais têm sensações de raiva, de medo, desses aspectos, né? E o sentimento é um nível superior, né? Ele é uma coisa bem da característica humana. Então você tem sentimentos de amor, né? É uma coisa diferente. O ódio não sei se a gente poderia falar como sentimento. De novo, entra uma questão da semântica, né? Mas ele é algo realmente que brota na alma, mas aonde sai da característica específica, né, daquilo que vem como do coração, e ele ganha uma característica mais por ser frio, né? Tudo que vem do coração tem um calor. O ódio, por ser frio, ele tem essa inteligência por trás, né? Que a gente fala, mas isso não é inteligente. Não, isso não é sábio. A inteligência é usada para poder destruir o outro. E que nós vemos hoje em dia muito frequentemente nas nossas relações, né? Onde as pessoas, antes de ouvirem o que o outro tem a dizer, ele já desmerece o que o outro tem a dizer. Isso é muito comum hoje em dia. Eu até brinco, né? Quando eu relembro, assim, quando vocês leem o Banquete de Platão, né? Ele conta que vários filósofos sábios se reúnem para falar do amor e têm posições diferentes, mas que se complementam. Então existe um respeito pela postura do outro. E para mim fica a imagem de que se o Platão fosse escrever hoje o Banquete, né, ia ser muito difícil, porque as pessoas que discutem um assunto, elas já partem do princípio de desmerecer a posição do outro. É a melhor forma de eu já ganhar essa discussão. Eu não consigo me colocar na altura do pensamento do outro. Então, isso é esse aspecto, né? E talvez a ira surgisse aí quando eu visse um grupo de pessoas que age com ódio, essa ira é interna, né? Acho que muitos de nós passamos essa ira hoje em dia. Nós não saímos para brigar com ninguém, mas você vê tantas coisas inadequadas e isso gera uma ira interna, né? Um sentimento interno de perceber que as coisas não estão nos seus devidos lugares. Então, não sei bem essa palavra semântica, ela seria é um sentimento, a raiva, concordo com o que você fala no sentido de emoção, é uma coisa mais espontânea, né? Acho, O acho que a ódio ele gente é pode, criado. acho que a gente pode pensar na emoção como uma expressão do corpo, digamos assim, desse externo, e o sentimento mais interno. Então, eu expresso a emoção, mas o sentimento muitas vezes eu não é mais interno. Eu não, a pessoa pode não reconhecer a expressão do meu sentimento, né? A não ser que eu traga para fora. A emoção não, ela vem, toma o corpo, né? Nesse. A gente pode pensar na emoção, por exemplo, há um tempo atrás, aquele ator Will Smith, ele no Oscar, ele foi tomado por uma emoção e ele foi imediatamente agredir o outro, né? Então ele traz essa expressão no corpo, vai, né? Não sei se eu me coloco, se eu Sim, torno compreensível. Eu acho que é isso mesmo, assim, eu concordo, é,
que a raiva, a emoção, ela é um tanto quanto superficial e explosiva, Isso, imediatista, né? E o isso. sentimento, por isso que eu pensei no ódio. Quando o Ronaldo fala que o ódio ele vem sendo construído, eu falei, pode não ser um sentimento bom ou positivo. Por isso que eu fui para esse lado, de talvez pensar num sentimento que ele vem das entranhas mesmo, como ele falou, né? Ele vai sendo construído, É como solidificando de se a certa emoção forma, se tornasse pública e o isso, sentimento privado. É mais ou privado, é. menos E isso. aí, igual você falou, às vezes a pessoa não se dá conta de que é isso É. que ela está sentindo. Aham. Eu não entendi o que você falou por último, Andréia, porque para mim cortou um pouquinho. O que que você falou por último? Ah, não, porque, embora executivo, É porque eu acho que como ela está no carro, tá dando, né? Tá cortando um pouco o sinal, tá até congelado para mim aqui, né? Que a gente pode pensar, por exemplo, a gratidão. A gratidão é um sentimento, mas ela pode vir se desenvolver a partir de uma emoção. Por exemplo, se eu recebo um presente e eu tenho uma alegria em relação a esse presente, então isso me gera o sentimento de gratidão, Uhum. mais ou É menos. interessante o que você fala, né? Porque eu posso expressar meu sentimento no momento, a Sim, emoção, né? Eu recebi um isso, presente, eu expresso no momento, mas eu posso isso, carregar uma gratidão a vida inteira por uma pessoa, a isso, qual muitas vezes eu não tive a oportunidade de expressar, isso, né? exato. Isso Às vezes, publicamente, por né? isso, eles estão tão misturados, porque eles aparecem quase que juntos, né? Emoção e sentimento parecem estar juntos, né? Em muitas situações. Mas é mais isso, é a emoção mais no corpo, o sentimento mais interno, digamos assim. Ou não só, isso como você falou, às vezes até isso e complementando, né, a emoção ela pode ser expressa, né? Sim, Necessariamente ela é expressa, e ela expressa até mesmo sem palavras, né? Quando eu vejo uma sim, pessoa que se sente emocionada por um relato de uma outra pessoa, ela pode não falar nada, mas você vê que existe uma lâmina de água no olho, né? Aquilo se sim, expressa sim, de alguma sim, forma, né? sim. E o sentimento, muitas vezes, a pessoa não percebe, ele está dentro da pessoa, a pessoa está alimentando aquilo, né? Uhum. E a própria ira, né? Ela poderia ser não expressa, né? Fisicamente, ela pode estar dentro de si. Você vê uma coisa errada, mas o Steiner fala também, quando a ira é nobre, ele usa uma expressão que aí mistura realmente essa expressão, que ele fala que quem nunca levantou o punho contra uma injustiça, dificilmente vai poder abençoar alguém no futuro. Né? Quer dizer, é uma imagem, né? Que é realmente assim, eu me irrito, né? Me seguro, levantar o punho não significa que eu vou bater ou alguma coisa, mas eu consigo perceber o que está fora, né? De uma qualidade, de um sentido coerente, e depois, posteriormente, com a experiência, eu posso até abençoar uma outra pessoa em função disso. É uma frase que ele usa, né? Então, foi bem Uhum. interessante nessa nossa conversa essa tentativa de diferenciar, né, esses sentimentos, emoções. E desde o início do livro, o Calcante fala isso, né? Existe uma paisagem da alma e que não é simples você descrever. E, aliás, temos essa experiência de que uma das coisas mais difíceis, às vezes, é nomear sentimento. A pessoa não sabe exatamente o que ela está sentindo. Um raciocínio é mais lógico, o gesto, um ato no mundo é visível, mas muitas vezes o sentimento a gente não consegue definir claramente o que que nós estamos sentindo, por causa dessa complexidade da paisagem, né? Eu acho que essa expressão que ele usa, o Calcânico, como paisagem da alma, é muito feliz, porque uma paisagem tem muitos componentes, né? Você tem planícies, vales, picos, você tem muita coisa, né?
E ele até usa isso, né? Como a nuvem que vem, a tempestade que se forma, né? Nesses aspectos, ele vai trazendo essas imagens também, né? Muito bem. E São é muito 9h24. interessante também. Desculpa, Nina, pode falar? Muito interessante o Steiner falar que a ira é como um presságio de algo O que vai que vai acontecer? surgir, né? Uhum. Porque se a gente olha a ira com isso, a gente consegue enobrecer, né? E pensar Sim, como isso aqui, como é que eu posso fazer, mover, colocar alguma semente para que essa injustiça não permaneça no mundo, sei lá, mesmo que seja uma ação assim de 100 anos, mas isso é verdade. Bem observado, né? Muito bem. Podemos, né? Já são 9h25, e iniciar um outro capítulo agora não teria sentido. Então, da próxima vez, nós vamos aprofundar em outras questões, que é o fenômeno agora do medo e da vergonha, né? Então, nós estamos caminhando aí nessa descrição dessas paisagens da alma, né? Das diversas formas que a alma se expressa através dessa sua paisagem. Bom, bom final de Ronaldo, semana só para fazer, vocês. Oi? deixa eu aproveitar mais 2 minutos aí, só para perguntar sobre a expressão da raiva que você trouxe, né? Porque às Uhum. vezes a gente tem uma raiva de uma situação e a gente não cuida disso, e aquilo vai tomando uma proporção gigantesca, e um dia você explode, e às vezes explode com quem não tem nada a ver com a situação, né? Que a gente desconta no outro isso, né? Como que a gente pode tomar consciência desse, se a gente fosse olhar como uma barra de amortecimento interna, né? Eu já tomar consciência de que eu tô com raiva daquela situação, mas é como se eu não quisesse encarar, aí você finge que você não tá vendo, não, eu vou levando. Em vez de usar essa estratégia que sempre vai dar mal, né? É como é que eu olho já, quais são os indicadores que ela já está apontando que é um momento de raiva ali, que não seja só uma expressão momentânea, mas que ela vai culminar numa coisa muito maior, né? Como é que eu tomo essa consciência de olhar para isso e tratar isso antes para não ter essa explosão é, É inadequada? interessante Porque explodir quando não é você o fala, problema, é explodir de forma errada, né? Ah, quando você fala da explosão, me faz parecer assim, a explosão, sim, mesmo que no tempo, ela é uma explosão aumentada daquilo que poderia ter acontecido na hora, certo? uhum, Então mostra que nós não trabalhamos adequadamente a possibilidade de se expor, e aí entra uma questão da assertividade, né? Você, vou ir por um caminho que eu não sei se é o que você estava pensando, mas a assertividade significa você falar o que precisa, baseado em fatos, sem elevar o tom de voz. Então, eu tenho uma reação, né, que é por alguém que me agride de alguma forma, e eu consigo assertivamente colocar. Ou eu explodo na mesma vibe de quem me ataca, ou eu, em função, às vezes, até do próprio da questão dos elementos presentes, né? Então, uma pessoa que tem fogo, independente se é colérico, marciano, um dos signos de fogo, ela não vai guardar, né? Ela vai colocar. Já uma pessoa que tenha terra ou água tem uma tendência a guardar. Mas como nós temos todos os elementos em nós, chega um dia em que mesmo quem tem terra ou água, o fogo irrompe. É como uma panela de pressão. Você vai acumulando coisas, que quem tem fogo nunca deixa a panela de pressão, né? Aquela coisinha de cima da panela vai soltando a pressão e a pessoa faz o que tem que fazer na hora, não acumula. Uma explosão de raiva de quem tem fogo, tem terra e água, às vezes é mais grave na expressão externa do que quem tem fogo. E quem tem fogo vai resolvendo na hora. Quem vai guardando explode, mas não necessariamente a pessoa explode com sarcasmo. Tem uma diferença, né? A pessoa faz uma coisa que no tempo foi acumulando, poderia ter sido feita antes, mas no tempo ela explode. Mas não, e também ainda é um momento de raiva, de calor, que foi a pessoa foi aguentando, porque ela tem água, tem terra, que são coisas mais frias, né? Você foi
colocando ali dentro, mas não trabalhando. Você usou, acho que você usou essa palavra muito bem também. Isso não é trabalhado. E de repente, bah, explode. Mas é diferente ainda do ódio, né? Porque o ódio é uma outra, é uma coisa ela é, a pessoa no ódio é como se ela estivesse por trás da porta espreitando a possibilidade de agir. A raiva não, é aquilo que é, mesmo essa raiva no tempo, né? É uma explosão. Eu falo, não aguentei agora, então pá, cheio, sai aquela história, né? Não sei se é mais ou menos isso que você tinha imaginado, né? Muito bem. Então, sem raiva, sem ira, vamos aproveitar a Páscoa, né? Acho que a Marta escreveu aqui, o ódio é nutrido, né? Ele vai nutrindo, exatamente, é. Nutrindo de uma forma indigesta, né? Não é uma nutrição positiva, é uma nutrição indigesta, né? Mas tudo bem, é isso aí. Gente, bom final de semana, boa Páscoa para vocês. Se Deus quiser, semana que vem estamos Páscoa, aí boa dando Páscoa. continuidade ao nosso trabalho. Um Bom grande Todos, ver vocês. abraço. Bom ver vocês. Obrigada, boa paz, Páscoa. todos Tchau, os bons tchau. sentimentos ressuscitem. Isso aí. Gratidão. Beijos. E